Olá pessoal, estou de volta aqui para trazer mais um tema sobre esse despertar de consciência, sobre analisar a vida de uma outra vertente, a gente mudar um pensamento, algo que às vezes pode estar travado ou que não conseguimos perceber perante as situações da vida. E uma delas são as distrações, a gente falar um pouco quanto isso, a gente ser distraído de uma maneira geral, a gente sai um pouco do momento presente e mostra como podemos estar muito mais acelerados do que imaginamos no dia a dia, ou uma coisa. São questões muito simples, mas às vezes simboliza muito o grau de ansiedade que podemos viver ou não, que é essa questão de desligar um gás e achar que esqueceu e voltar, esquecer de fazer coisa, ou então aquela pessoa que fala que perde tudo e acaba gerando essa densidade de energia e de falar que realmente perdeu. Ah, eu perco tudo, eu esqueço tudo. E acaba que acontece, porque a força na palavra também é muito interessante nesse processo. Então, ser distraído no geral, achar que perdeu e realmente perdeu, tá conversando com alguém e a pessoa parece que nem tá ali. Sabe quando você tá conversando, você vê que a pessoa tá com o pensamento em outro lugar. São determinantes situações que demonstram como a distração ela pode ser um grande sinal para a gente perceber até que ponto a gente está vivendo realmente aquele momento, a gente está naquele agora, naquela presença, vivendo a situação, como o próprio livro do Eckhart Tolle falou sobre viver o momento, estar presente, e tantos outros livros, tantas outras vertentes religiosas e espirituais trazem essa percepção de você estar ali, você viver aquela situação, você estar presente. Então essas distrações do dia a dia, das correrias, desse processo de fazer muito, fazer o tempo todo, acaba gerando também esses momentos que demonstram um pouco quando a gente está fora do bem-estar, fora da nossa exata presença, e a gente acaba não percebendo, e pode ser detalhes, pode ser coisas simples que acabam passando batido, mas que isso é muito relevante para o processo de autoconhecimento. Essas dúvidas, se saiu de casa e deixou alguma coisa ligada, o gás, o fogão, ou se a luz ficou acesa, qualquer processo, ou quando você está numa conversa, num momento ali presente e as pessoas parece que não estão te ouvindo, você também não está percebendo a outra pessoa. São pequenos detalhes que demonstram esse processo. E linkado a isso, falas que às vezes podem se tornar muito fortes, como eu perco tudo, ou não tenho tempo. Quem fala muito, estou com falta de tempo, demonstra uma desorganização mental, demonstra um processo de, às vezes, dificuldade de se organizar, de se conhecer também, de viver esses momentos mesmo, porque se você tem um tempo, né, e a ilusão do tempo, mas vamos colocar que existe esse tempo, esse processo desse tempo, e você fala que não tem suficiente, é porque realmente as coisas que você está fazendo, essa fala simboliza que as coisas que você está fazendo pode estar sendo ou desnecessárias, mesmo que você ache que esteja sendo extremamente relevante, extremamente importante aquele processo. Então isso traz muito de você estar mais no momento a partir do... Se você faz algo e faz realmente com propósito, aqui não estou querendo colocar propósito no sentido religioso, nada, mas se aquilo realmente condiz com o seu desejo, com a sua vontade, com o que você pensa de fazer como a melhor forma, o melhor processo, isso ajuda muito em você, para você entender melhor esses mecanismos. Então, dizer que não tem tempo, se ver distraído com situações, são links, são pequenas situações que você vai vendo essa fuga, às vezes essa fuga inconsciente de um processo de despertar de consciência, de um processo de se conhecer, de se perceber. Por que eu não estou tendo tempo? Ah, Bruno, mas eu tenho 5 filhos, eu trabalho o dia inteiro. Tudo bem, mas é como a gente coloca as prioridades, como a gente põe as percepções de algumas coisas. Porque se você está com a falta de tempo, se você está vendo distraído, se você não está se percebendo em algumas cenas, em alguns momentos, é porque há uma desorganização de foco também. Principalmente no foco do que você está fazendo, quando você desliga um gás, quando você faz alguma coisa. Então isso reflete muito também nessa desorganização com o próprio tempo, com os próprios momentos e as próprias ações.
Então é interessante perceber quando a gente fala que não tem tempo, quando a gente fala que está distraído, quando a gente fala que a gente não está vivendo, quando não estamos vivendo o momento presente. Isso reflete muito na nossa desorganização mental, na nossa percepção de consciência de determinado momento, do que você está fazendo naquele momento, que às vezes até no momento de paz, até num dia que fala, hoje eu não vou fazer nada, eu vou adiantar minhas coisas, vou meditar, vou fazer uns exercícios espirituais e tudo. Até nesse processo podemos acelerar para estar em paz. Isso é um pouco... pode não ter muita lógica, mas existe essa dinâmica de querer fazer tudo. E essa necessidade de fazer muito, fazer o tempo todo, trabalhar muito, querer produzir muito, querer alcançar muitas vertentes, hoje mais ainda com essa gama de informação, essa gama de quantidade de ideias, de coisas que estão sendo produzidas e que vai gerando desejos nas pessoas, acaba desfocando para realmente um projeto específico, uma ideia específica, ou se organizar para fazer o melhor possível em determinado momento, em determinadas situações. E aí isso acaba refletindo a sua desorganização, tanto na casa, isso é um simbolismo, a casa desarrumada, reflete pontualmente nessa cabeça desorganizada, nesse não viver no momento. Então são pequenas inserções, pequenas percepções que podem refletir exatamente essas distrações. E quanto mais distraído a gente fica, a gente vai acostumando com essas distrações, vai achando que é normal, porque um relata que acontece o mesmo, outro também, e a gente vai dando força para essas distrações. E é de suma importância perceber até que ponto estar presente, não distraído, reflete muito mais os pequenos detalhes que a gente está vivendo em determinadas situações. Então isso ajuda muito e é um processo aí para se conhecer melhor, se perceber melhor o quanto distraído estamos. É uma pergunta que eu deixo no ar, né? O quanto distraído ficamos perante as situações da vida, do dia a dia, e como estar mais focado, estar mais presente nos pequenos detalhes, inclusive na bagunça, no caos, no meio do trânsito, independentemente da situação. Isso ajuda você a estar mais presente nas situações mais difíceis que a gente pode considerar. Eu sou o Bruno Saviotti, agradeço por mais esse insight, mais esse vídeo, e até o próximo. Um grande abraço e agradeço a presença de vocês.